Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu trouxe um template do Canva, isso mesmo, vamos transformar um template. Mas aí você deve estar pensando, um template já é para estar bonito, já é para estar show, para estar uau, mas existem casos que a gente pode estar sempre melhorando essa arte. Então, nesse vídeo fica até o final que eu vou te mostrar esse post da área da beleza, mais especificamente para unhas. Então, eu peguei um template e eu destrinchei ele, fiz um carrossel, ficou uau! E para quem não me conhece, eu sou a Liege e toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Abrindo o Canva, eu subi aqui em modelos ou templates, não sei como aparece para você, e eu já peguei esse aqui, esse primeiro, que eu achei ele muito apagado, ele sem muito contraste, muita informação para um post, utilizou fontes muito finas, pequenas demais para poder chamar atenção. E a gente tem que pensar que a pessoa está rolando o feed com pressa, né, sem muita paciência, então precisamos ter muito contraste, chamar muita atenção, utilizando cores ou utilizando uma imagem, fotos, mesmo que a cor da marca, que nesse caso é um rosinha clarinho, como que eu vou fazer um contraste? Então eu posso utilizar uma foto, eu posso utilizar o texto maior, em vez de estar utilizando tudo num post só, eu posso destrinchar isso num carrossel. Então, o que eu fiz? Eu peguei este formato aqui, ele está 1080 por 1080, e eu trouxe para o outro formato, que eu gosto bastante, que é o 1080 por 1350, que ele é um post um pouco mais alongado, ele preenche exatamente a tela do celular da pessoa, então não vai aparecer nem o post de cima, nem o post de baixo. Já acho bem mais interessante, né? O pessoal tá passando a utilizar mais esse formato, mas quando eu vou aqui em modelos, ele já não aparece os modelos de templates, né, de posts. Então, por isso que eu vim aqui no 1080 por 1080. Então, eu copiei e colei para cá, né, só dei algumas modificadas, alonguei um pouquinho, né, para ficar aqui nesse formato. Essas linhas aqui que eu coloquei, ela é só uma linha guia para mim saber que no feed, lá quando a pessoa vai lá no meu feed e vê todos os 9 posts, né, um do lado do outro, a pessoa ainda vai ver o 1080 por 1080, que é o quadradinho. Ela não vai ver esse alongado. Então, eu tenho que tomar cuidado para as informações mais importantes estarem aqui dentro. Então, por isso que eu já deixo essas linhas guias aqui, para mim não ter esse perigo. Então, o que eu fiz aqui, né? Então, que nem eu falei para vocês, eu utilizei as mesmas cores. Vamos abrir aqui uma página nova. Eu vou utilizar a mesma cor de fundo, eu vou até aqui, ó, vou duplicar isso aqui, vou deletar este elemento, vou deletar este elemento aqui, eu achei bem desnecessário, acho que não combina muito. Eu vou deletar isso aqui, para a gente poder fazer um carrossel. E vou trabalhar somente com essas informações. Aqui eu vou duplicar e vou separar as palavras, né? O 5 e o cuidados. Então, vou fazer em duas vezes aqui. Eu vou fazer de conta que a fonte da marca ou do cliente é exatamente essa. Vamos supor que o cliente não queira trocar a fonte. Gosto muito dessa fonte, não quero trocar. Mesmo eu sabendo que é uma fonte, não é uma fonte boa de leitura para a tela do celular. Então, quanto mais fina a fonte for, ou mais essas pontinhas aqui, pior vai ser a leitura. Então, o que eu faço nesses casos? Eu tenho que aumentar a fonte, deixar em bold, em negrito. Tem que usar a criatividade. Então, vamos lá. Então, eu peguei o meu 5, destaquei ele aqui, né? Tem que respeitar essa minha linha guia. Eu vou puxar aqui um elemento quadrado, ou a letra R.
Ele veio até no meu roxo aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar essa cor, que é a mesma do fundo. Aí, para mim deixar uma cor um pouco mais forte, eu posso vir aqui e somente arrastar aqui, ó, pro ladinho, ó. Aí eu já tenho uma cor que a gente chama de análoga, que é uma cor próxima, né? A um tom, ou um tom mais forte ou um tom mais fraco. Então, eu deixei ela aqui para baixo, eu vou trazer ela mais ou menos por aqui, vou até aumentar aqui para caber o número 5 todinho. Essa palavra cuidados, eu vou pegar um outro quadrado, vou até copiar esse aqui mesmo, e vou deixar ele um pouquinho mais do tamanho da palavra cuidados. Vamos passar para trás. Vamos aproximar aqui. E eu vou arredondar as pontas aqui. Eu vou dar só uma inclinadinha, vou aumentar um pouquinho, vou vir aqui por cima. E aí eu posso estar utilizando uma outra cor, né? Eu posso estar utilizando o branco, nesse caso. E eu quero dar uma sombrinha aqui, que eu adoro as sombras, né? Eu já tenho aqui uma sombra que eu gosto muito de usar. Para você achar essa sombra, você pode vir aqui em elementos. Deixa eu só confirmar se é blur. Deixa eu aqui. Shadow. Eu tenho a Shadow. Ó. Aí eu só deixei ela retinha aqui. Viu? A mesma. Dou uma inclinadinha também. E passo para trás. Vamos ver agora, esse branco tá um pouco... Ó, eu posso deixar até na mesma cor do fundo, que essa sombra já deu um charme. E apareceu um pouquinho o arredondado ali do ladinho. Então, vamos deixar essa aqui centralizada. Eu vou colocar a palavra unhas em caixa alta, que eu quero destaque. E a palavra após também. E eu vou trocar essa fonte que ela continua fina, ela não tem um bold e só vai prejudicar a leitura. Então, eu trouxe para uma fonte onde não tem essas serifas, né, que são essas pontinhas. Ela tem a possibilidade de bold, ó, onde eu posso deixar a palavra unhas e após e um pouquinho mais de bold, de negrito, e já dá um destaque. E eu vou ver se está na mesma cor, ó, é esse marrom e esse marrom mais escuro. Então, eu vou modificar para o mesmo tom de marrom. Então, veja que eu estou com um marrom e um rosa, sendo que esse rosa mais forte é uma cor análoga, que é um tom acima desse meu rosa. Então, eu não tenho muitas cores aqui. Então, eu vou verificar, tá na mesma cor, e vou deixar na mesma fonte que eu escolhi, ó, Poppins médio. E essa aqui tá em itálico. Só confiro se tá no meio, tá no centro.
E eu vou só dar uma baixada aqui. E eu vou utilizar uma mãozinha. Vou deixar bem pequenininho. E vou deixar no tom de rosa, que é esse mais forte aqui. Cuido sempre o alinhamento, deixei aqui no canto. E a minha capa já está pronta. Então, eu passei disso aqui para isso aqui. E aí, os demais cards, como que eu vou fazer? Porque eu tenho esse conteúdo aqui, né? Não posso esquecer. Então, eu vou duplicar essa primeira página. Em vez do 5, eu já vou botar o número 1. Vou deletar aqui. Meu nome acho que não precisa. Vou apagar a palavra cuidados. E esse aqui eu vou deixar no 0. No 0. Só vou baixar aqui e colocar no branquinho mesmo. Centralizo, né? Sempre conferindo se está centralizado. E aí, eu vou copiar aqui esse número 1, trago para cá. Lembrando que a fonte foi mudada. Vou colocar neste marrom, mantendo a identidade visual. E aí, eu posso aumentar. Vou colocar um ponto e vírgula para saber que tem mais. E quando a gente faz um texto, a gente sempre pensa que a pessoa está lendo o post, sempre um alinhamento à esquerda e nunca centralizado. Porque quando você lê um livro, como é que é o alinhamento num livro, as páginas de um livro, as páginas de uma reportagem num site, como é num jornal, sempre o alinhamento à esquerda. Esse é o nosso normal. A nossa leitura sempre vai ser, né, da esquerda para a direita. Então, sempre manter esse alinhamento. Aí tu me pergunta, Liege, quando é que eu vou centralizar? Quando a gente tem um título, né? Que nem aqui. Aqui eu centralizei porque ele era um título, né? Uma headline. Mas aqui, como é um texto, eu vou sempre alinhar à esquerda. E aí, os demais, eu faço a mesma coisa. Só vou substituindo rapidamente. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo agora. Pronto. E para a gente fechar, já que a gente está fazendo um carrossel tão lindo, vamos pedir, né, que a pessoa salve esse post. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou lá no meu outro Canva, né, que é o 1080 por 1080, porque ele me dá os templates aqui para posts. Então, eu vou colocar aqui, curtir, ver se aparece alguma coisa. Ó, ele aparece várias ideias. Então, eu vou botar mais uma página. E vou colocar qualquer um. Eu vou copiar. Volto para cá. E vamos colocar no mesmo estilo. Então, eu vou deletar aqui. Vou centralizar e só dar uma baixada.
vamos mudar as cores, né? Não podemos esquecer das cores da nossa identidade visual. Dou uma conferida se está tudo centralizado. Eu vou colocar esses 3 mais juntinhos. Que normalmente é assim, né, que aparece. Só que o salvar é para cá. E aí, eu vou... Vamos mudar as fontes. E as cores. Aí você pode estar testando as cores para ver qual combina mais. Aqui eu coloquei em caixa alta, não gostei, vou trocar. Isso, o teste sempre é válido. Vou dar uma aumentada aqui na palavra conteúdo. Vou juntar um pouco mais. Vou pegar a flechinha aqui. E eu vou colocar para a pessoa salvar. Salve. Para lembrar. Vou colocar tudo na mesma linha e vou dar uma diminuída. Então, como a gente está falando para um nicho da beleza, então tudo é mais delicado, né? Tanto as cores quanto os layouts, tem que ser tudo mais clean. Então, fazer algo assim dá muito mais vontade de ver. E para nossa capa, eu tenho a possibilidade de deixar assim ou de utilizar uma foto. Né? Não esqueça aqui de também mudar o seu arroba, né? Então, tem essa possibilidade e eu fiz um outro layout onde eu trabalhei com uma imagem. Deixa eu deletar aqui. Então, eu fiz assim. Olha que interessante que ficou. Então, eu fui no próprio Canva. Até vou mostrar para você como eu fiz. Vou duplicar aqui. Então, eu vim aqui em imagens e eu coloquei unhas. E aí fui procurando vários modelos de unhas. Eu vou pegar aquela que eu já peguei, né, que eu já tinha trabalhado. Eu dei uma girada, é bom quando você pega alguma foto de algum banco de imagens, mesmo que seja gratuita. O interessante é sempre você dar uma modificada, né, uma disfarçada, porque muitas pessoas têm acesso, né, principalmente seus concorrentes. Então, você está utilizando uma foto que o seu concorrente usou, não é legal. Então, quanto mais mudança você der a essa imagem, melhor. Então, eu fiz aqui.
né? Aí eu cuidei para não sair um pouquinho. Vamos aumentar aqui um pouquinho para deixar a minha frase aqui nessa parte mais clara. Aí eu tô cuidando. E para modificar um pouco mais, o que eu fiz? Eu vim aqui em elementos, coloquei a palavra, vamos só para confirmar, blur, que eu gosto bastante. Vim aqui nesse primeiro e coloquei aqui no canto. Aí eu utilizei a mesma cor desse aqui, né, desse retângulo que a gente utilizou. Então, eu aumentei um pouquinho mais. E eu vou colocar para trás do retângulo. E aí eu vou duplicar mais uma vez, para não ficar em cima aqui do cuidados. Então, eu mando para o fundo e mais um para frente. Olha que legal que está ficando. Então, parece que esse retângulo, ele continua, né, com esse meu blur aqui. Deu um efeito bem bacana. Eu vou duplicar novamente, vou colocar aqui no canto e colocar para trás. Então, por que isso? Porque já consigo alterar um pouquinho mais a minha imagem, né? Então, essa imagem já não é tão igual, né? Ela crua. Então, dei um toquezinho. E aqui, deixa eu alinhar aqui à esquerda. Vou alinhar aqui. O Canva, ele te dá essas linhas aqui como uma base para você. Então, tente usar dentro desse quadro para não ficar tão encostado aqui no canto. Aí eu vou colocar em branco, ó, branco já apareceu melhor. Eu vou abaixar um pouquinho mais a minha imagem. E aqui eu vou trazer aqui alinhado na minha frase, até para a pessoa ver que tem que passar para o lado esse post. Então, olha que legal, que diferença. Então, eu tinha um post assim, comum, né? Ele já estava diferente, já estava bem mais interessante que esse aqui. Com certeza já chama muito mais a atenção, né? 5 cuidados, pá, aí a pessoa já para e já olha. Mas se eu trouxer para algo assim, com uma imagem mais trabalhada, você viu que eu só coloquei um blurzinho, né? Um efeito aqui, já deu uma diferenciada, já ficou mais sutil, um post bem feminino. Se a pessoa não ler a palavra unhas, ela vai ver a foto, já vai remeter que esse post tem alguma coisa a ver com unhas. Interessante, né? Vou parar para ler. E aí os demais, você não precisa da imagem da foto. Utilize a foto só para capa, né? Que é o mais interessante, né? Para a pessoa realmente parar. E aqui deixe o conteúdo mais limpo, né? Que é a informação mais necessária. E aí você vai fazer uma chamadinha no final para a pessoa salvar. Lembre, né? Quem aqui aparece, né? Tipo, deixa seu like, envia, salva. Você não precisa disso. Você precisa de o quê? De uma só. Que nem a gente diz, né? Uma call to action, uma chamada para ação. Então, a pessoa tem que ter uma ação, não peça 4 ações para a pessoa, né? Então, aqui eu estou pedindo só para ela salvar. Claro, se ela gostou, com certeza ela vai, né? Eu gostaria que ela salvasse, enviasse, comentasse, mas pense em uma ação, né? A mais importante, que seria o salvamento aqui nesse caso. Então, esse foi o nosso desafio aí, de pegar um template mesmo do Canva e destrinchar ele, né? Depois que eu fui ver aqui
Olha só, no próprio template já tinha erros aqui, ó, de diagramação, né? Erros de... Aqui não é o 5, é o 4. Então, sempre pensar, no momento que você fizer um post, fazer ele, né, que chame atenção, que a pessoa consiga ler e que ela não faça muito esforço para ler. Espero que você tenha gostado dessa aula, me acompanhe aqui. Eu sempre vou trazer um desafio novo, tanto aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então, vamos ver qual vai ser o próximo desafio, qual vai ser o próximo post que a gente vai transformar na semana que vem. Te espero lá!